Fatos relevantes comunicados ao mercado. Primeiro, HCTR11. HCTR11 já tem tanto tempo que eu estou falando sobre isso e finalmente, e eu nem sabia que eles já tinham publicado. Considerando o ato do administrador publicado em 7 de abril, que aprovou a 13ª emissão de cotas, visando preservar melhor o interesse dos cotistas e do fundo frente às atuais condições de mercado, foi protocolado dia 22 de novembro. Esse protocolo eu não vi, pelo menos se foi publicado, eu não vi, o pedido de revogação do registro de oferta pública, nos termos do artigo tal e tal, e foi acolhido pela CVM o pedido de revogação, de modo a que a revogação torne eficaz a oferta pública do ato de administrador. Então, a partir de 6 de dezembro, aquela oferta pública que estava protocolada foi cancelada. Então, a HCTR11 agora não está mais em período de silêncio, agora pode vir a pública gestão fazer lives ou etc. Então, a oferta pública do HCTR11 foi revogada. E falando em ofertas, MFCR11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, é um mérito CRI, né? O mérito de recebíveis imobiliários. O mérito CRI é um fundo imobiliário de papel, vai fazer a segunda emissão, 20 milhões de cotas, 20 milhões de reais, a oferta é restrita, o preço R$ 103,80, R$ 100,82 no valor patrimonial, mais a taxa salgada, R$ 2,98, totalizou R$ 103,80, mais caro que o preço de mercado está R$ 102,50. A data base acontecerá dia 12 de dezembro, o fator de proporção 1,92, o fundo vai crescer bem, 192%, vai crescer bastante. O fundo tem um pouco mais de 10 milhões apenas de patrimônio, e está respeitando o valor patrimonial mesmo que fique acima do valor do mercado. Game 11 anunciou ao final da emissão uma captação de 9,8 milhões de reais, captou razoável, não foi tudo que eles queriam, mas foi bem razoável a captação, então encerrou a oferta, porque só era período de sobras e período de preferência e período de sobras, então encerrou os dois. A oferta, o comunicado, agora logo vai ter o comunicado de encerramento para encerrar a emissão. Acredito eu que como já vai encerrar a emissão, e eles anunciam proventos na quarta-feira da semana que vem, no 10º dia útil, acredito que o Game 11 já irá liberar as cotas logo em seguida para negociação. HGRE11, fundo da Credit Suisse de escritórios, vem informar os cotistas em geral o mercado, firmou nessa data o instrumento particular de compromisso de venda de imóveis, pelo qual se comprometeu, após a implementação de determinadas condições precedentes, alienar e vender é a mesma coisa, tá, gente? Aliás, não é a mesma coisa, mas aqui eles estão vendendo. Os conjuntos 3106, 3201 e esses todos os conjuntos do edifício Rio Sul Center, bem como as respectivas vagas de garagens atribuídas no conjunto. A área locável é de 1.717 metros quadrados, é uma venda, está 100% locado. O valor total de venda foi R$ 27.749.750, uma média de quase R$ 15 mil por metro quadrado. Preço fora de série, a ser integralmente pago ao fundo após a implementação das condições precedentes do negócio. Eles ainda não informaram condições de lucro, mas vão informar futuramente. Então, a HGRE fazendo o que ele faz de melhor. Ele compra fundos, compra prédios e vende depois com determinado lucro e distribui para os cotistas. Vamos ver se ainda vem acredito que não vem nesse semestre, deve ficar para o semestre que vem. XPPR11 comunica aos seus cotistas o mercado que celebrou nessa data a escritura de compra e venda. Também está vendendo aí cerca de 1.032 metros quadrados o edifício Santa Catarina, situado na Avenida Paulista 293. Então, o preço da transação acordada entre as partes é de 19 milhões e 300, sendo pagos em parcelas, 4 bilhões, depois 15 milhões, depois 3 milhões, 3 milhões e 3 milhões, e depois mais 6 milhões,
será dividido em 42 meses. Então, é bem parcelado mesmo. Quando o recebimento total da totalidade do preço, a operação terá um ganho de capital estimado de 1 centavo por cota. Gente, é 1 centavo por cota, mas eles estão vendendo ainda 5% acima do valor patrimonial. 0, poucos por cento acima do valor que eles compraram, mas 5% acima do valor patrimonial atualmente cotado. Então, a venda acabou sendo uma boa venda. Esse financeiro dessa venda será para pagar a alavancagem que tem, ou seja, as dívidas, os compromissos ainda que tem com o edifício Plaza Faria Lima Plaza, que eles ainda têm a obrigação de pagar. Então, realmente, fez um bom negócio, porque emissão, com certeza, não ia conseguir fazer. E já não cabe mais alavancagem no fundo. EGAF 11 informou o final do período de preferência e o início do período de sobras. O fator de sobras do EGAF 11, que está com a emissão acima do valor do mercado, 26,10, ou seja, dá 2.610% o fator de sobras do EGAF 11. MBRF 11, que agora é RBOP 11, que informou ontem provento bem alto, R$ 22,00, deu mais de 3,3% de provento. O fundo recebeu do Banco Mercantil, locatária Banco Mercantil notificou sobre a intenção de rescisão pela locatária da contratação da locação não residencial do contrato de locação do edifício sede, localizado na rua Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte. Exatamente. O edifício que fica na rua Rio de Janeiro é lá de Belo Horizonte. E o edifício cede a partir de 1º de agosto de 2023. Dessa forma, a locatária cumprirá o período de aviso prévio previsto atualmente no contrato de 8 meses, no início do exercício locatício de dezembro de 2022 e termina em julho de 2023, que coincide com o término do período mínimo de permanência previsto no contrato. Caso a entrega definitiva das chaves ocorra após a data mencionada, as obrigações contratuais se derão até a data do efetivo distrato, desde que o atraso ocorra, a responsabilidade exclusiva da locatária. Então, a MBRF pagando esse provento muito alto, esse dividend yield muito alto, é porque o Banco Mercantil vai sair. E aí, vacância está vindo aí pela frente. HSAF 11 convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, pautas troca do gestor, mas é só 6 por meia dúzia. Vai trocar Hemisfério Sul Investimento Limitada pela a mesma empresa, do mesmo dono, HSI Gestora de Ativos Financeiros. Então, vai trocar 6 por meia dúzia, Assembleia Geral Extraordinária da troca do gestor. BRCO11, Fundo Imobiliário de Logística, conforme fato relevante datado de 7/11, a Companhia Brasileira de Distribuição, GPA, notificou o fundo e entregou as chaves no 9/11, antes do término do contrato previsto a 15/5 de 2027. Nos termos do contrato de locação, a decisão de rescindir o contrato de forma antecipada e motivada e voluntariamente sujeita ao GPA a obrigação de 30 dias, ele tinha que avisar com 30 dias de antecedência, ou seja, até 4/12 para efetuar o correspondente pagamento, e o aviso prévio de 12 meses para desocupação do imóvel, dos quais apenas cumpriu 2 dias, já que notificou o fundo para a entrega das chaves do imóvel com 2 dias de antecedência à data da desocupação, e a indenização pela rescisão antecipada equivalente a 6 meses do valor de aluguel vigente, proporcional ao prazo remanescente. Então, ele tinha que ter cumprido 30 dias de aviso prévio, tinha que pagar tem um aviso prévio de 12 meses, que teria que ter comunicado antes, exatamente isso, e ainda tem uma multa de 6 meses, e tudo isso, embora o contrato preveja expressamente claro que o aviso prévio e a indenização em caso de rescisão antecipada, o juiz concedeu em 6/12 a liminar em favor do GPA e suspendeu a exigibilidade dos valores discutidos. Então, você vai lá, faz o contrato de locação, o cara entra na justiça e não cumpre o contrato de locação. Aí, então, a eficácia da decisão ao depósito de caução de R$ 23.900.310,51, equivalente ao valor da carta fiança
bancária emitida pelo Banco Safra dentro do prazo de 3 dias a contar da intimação do GPA. Então, com isso, agora vai ter que recorrer, lógico, vai recorrer, mas a alocação representa 19% da receita do fundo, então vai cair bem, aproximadamente 16 centavos por cota a menos de receita no BRCO11.